Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre psicologia positiva na prática. A gente vai ter aqui como base o livro Psicologia Positiva, do conceito à aplicação. Nosso foco hoje será utilizar o capítulo 11 desse livro, com o tema Neurociência da Compaixão. O tema desse diálogo de hoje vai ser a definição da compaixão e os seus benefícios. A gente está aqui com os alunos Davi Azevedo e Lívia Silva e a gente vai trabalhar isso um pouco com eles dois. Eu sou Gabriele Cavalcante e espero que vocês aproveitem muito o nosso debate de hoje. Então, geralmente o termo compaixão ele é associado ao contexto religioso. A maioria das tradições religiosas do mundo coloca a compaixão como centro de seus sistemas de crenças. No entanto, para a psicologia positiva, compaixão é a capacidade de perceber o sofrimento do outro e desejar aliviar esse sofrimento. O capítulo também debate a diferença entre compaixão e empatia. Empatia é sentir o que o outro sente, enquanto a compaixão já inclui a motivação para ajudar. O psicólogo Paul Gilbert, criador da terapia focada na compaixão, traz uma visão interessante sobre o tema. Ele propõe que a compaixão tem raízes evolutivas. Seria um sistema motivacional que surgiu para regular emoções negativas e ajudar os grupos a sobreviverem. Segundo ele, nossa mente funciona com 3 sistemas de regulação emocional. Um voltado para ameaça e proteção, outro para busca de recursos e um terceiro ligado ao conforto e à conexão. A compaixão estaria justamente nesse último, sendo um mecanismo que fortalece os laços entre as pessoas e traz segurança e bem-estar. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as bases neurais da compaixão. A compaixão ativa regiões específicas do cérebro, como o córtex pré-frontal medial, que está relacionado à tomada de decisão e julgamento moral. E também está ligado ao sistema de recompensa, com a liberação de dopamina e ocitocina, ao agir com compaixão. Bom, é interessante porque geralmente quando a gente fala de compaixão no mundo mundano, né, digamos assim, a gente fala sobre o sentimento da compaixão, né? A gente não fala sobre esse processo químico no cérebro e tal. As bases neurais, né? Isso, justamente. Então, assim, é bem interessante a gente focar nessa parte pra gente entender que até as nossas emoções têm um processo físico acontecendo, né? Pois é, então assim, é bem interessante a gente trazer esse ponto de vista, né? Esse ponto de vista mais científico para a situação. Mas claro, sem esquecer do fato de que no dia a dia a compaixão é muito interessante, é muito importante para a convivência das pessoas, porque as pessoas mudam as outras pessoas e é isso que faz o mundo girar, né? E muitas vezes a gente age com compaixão sem entender esse processo. Sim. Isso é incrível, cara. Pois é bem interessante porque a gente começa a entender, até pra gente que é estudante de psicologia ou pra outras pessoas que vão ver, né, esse podcast, a gente pode explicar um pouco sobre as emoções de uma forma mais lógica, né? Não tanto emocional, porque tem pessoas que funcionam muito mais na lógica do que no emocional. Vocês já pararam para pensar quando é que a compaixão começa a surgir na gente? Tem uma ideia antiga de Rousseau que diz que o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. E parece que a ciência moderna dá um certo respaldo a isso. Pesquisas mostram que mesmo bebês bem novinhos já demonstram comportamentos altruístas, como ajudar ou consolar alguém de forma espontânea. Segundo o psicólogo Michael Tomasello, isso acontece em várias culturas, o que indica que essa inclinação para o bem pode ser algo natural e não só um reflexo da educação ou da pressão dos pais. E mais, a gente vê comportamentos parecidos até em primatas, o que sugere que a compaixão pode ter raízes bem profundas na nossa evolução. É interessante essa frase de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E acho que hoje em dia a gente vê um pouco de uma distorção dessa frase, né, e tal. Só que assim, quando a gente coloca na ponta da caneta, quando a gente estuda de forma científica esse assunto, a gente entende realmente o que ela quer dizer. Hoje virou até meme. As pessoas até tratam isso como uma brincadeira. Mas pra quem trabalha com isso, pra quem estuda isso de forma integral, a gente percebe muito bem esse conceito. É interessante a gente tentar passar isso pro máximo de pessoas que a gente puder, né? De forma informal, tipo, nada... Tô falando pra gente dar uma aula, sair dando uma aula, assim, durante na cidade pras pessoas. Mas é interessante falar sobre esse assunto e focar também nessa desassociação das pessoas. Acho que tá acontecendo um pouco de a gente, sei lá, tratar as coisas como se fossem muito simples demais. Às vezes tem complexidade. Isso, tem um aprofundamento. E às vezes a gente não
não se conhece esse aprofundamento, porque a gente sempre fica no raso. E eu acho que a compaixão é um sentimento que é muito profundo. Mesmo que a gente às vezes fale dela de forma rasa... É profundo, mas muitas vezes é natural. Justamente, isso que é interessante. Ela tá sempre no nosso dia a dia. Mesmo às vezes a gente tendo um dia raso, tem coisas que não tem como fugir da profundidade, ainda mais esse tipo de sentimento. Bom, e para finalizar, eu gostaria de citar 3 benefícios fisiológicos e sociais da compaixão. Ela aumenta a liberação de ocitocina, hormônio do vínculo, reduz o estresse e a inflamação e fortalece conexões sociais e comportamentos cooperativos. Bom, esse foi o nosso pequeno diálogo sobre o livro Psicologia Positiva, do conceito à aplicação, em foco no capítulo 11, Neurociência da Compaixão, atravessando da sua definição até os seus benefícios. Agradeço por nos ouvir até aqui e até a próxima!